luz! Boa noite, Brasil! Boa tarde, Utah! Estou feliz e grata para mais uma noite de Lightcast, para aquele papo iluminado que irá ajudar a expandir a consciência de cada uma de vocês. Vamos ver aqui. Olha que lindo! Estou muito feliz e grata pela participação de vocês aqui nesta noite linda, maravilhosa. Hoje eu vim com o meu apetrechos xamânicos. Olha que coisa linda. Tô linda. Deusa. Linda, maravilhosa. E hoje iremos direto ao ponto. Então vão chegando. Sintam-se à vontade. Sintam-se iluminadas, pois o meu papel aqui é brilhar e abençoar. Além da minha essência, também está incluso de eu levar a expansão da consciência e a cura para a humanidade. Poder expandir, ativar o ser de luz interno, crístico de cada um de vocês. Hoje, o nosso Lightcast, falaremos sobre os 6 medos básicos da humanidade, de acordo com Napoleão Hill. Napoleão Hill, eu indico este excelente livro para que possam ajudar no trajeto de cada uma de vocês para a expansão da consciência. Então, vou escrever aqui o tema da live da humanidade. Os 6 básicos medos da humanidade. Vou lá. Medos. Ok. Agora eu vou pin na tela. Pronto. Está lá. E vamos iniciar através das nossas emoções, que nós não percebemos a cada emoção que sentimos, através dos transtornos emocionais que temos, que nos leva a ter vários problemas emocionais, distúrbios, como transtorno da ansiedade, que gera raiva, medo, angústia, desespero, gera depressão, gera bipolaridade, gera cansaço, desvio de humor. Uma hora você tá bem, daqui a pouco você tá péssima, você tá mal. Suas mãos começam a suar. Ou então você fica tão agitado que você não consegue dormir, ter aquela noite linda de sono. E isso acaba te trazendo vários transtornos, não só emocional como físico. Quando você não tem uma boa noite de sono, o que acontece? No dia seguinte, você tem que sair para trabalhar, ou para estudar, ou para fazer as duas coisas, né? Ou para cuidar da própria casa e dos filhos. Só que você não tem aquela energia, aquela disposição. Você fica desanimado, sai arrastada da cama. Por quê? Não teve uma boa noite de sono. E agora? Quando isso se arrasta por muito tempo, isso se torna cada vez mais grave. Às vezes você começa até a trocar a noite pelo dia. Então, eu aconselho
Quem estiver passando por esses tipos de distúrbios emocionais, até trauma de algo que te feriu em algum momento na vida, com relacionamentos. Esse relacionamento pode ter sido com os filhos, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, ou a perda de algum parente ou de algum animal querido, que aí você começa a ficar para baixo. O SOS Ativar, ele irá te ajudar em poucos minutos. Primeiro, a reconhecer o que você anda sentindo. E aí, no seu caderno de anamnese, você vai começar a fazer as anotações do que você anda sentindo ultimamente. É perda de noite de sono, é tristeza profunda, é desânimo, desmotivação, angústia, tristeza, preocupação em demasia. E aí você vai lá na anamnese e vai lá e colocar. Depois você vai avaliar e criar metas em que você irá trabalhar aos poucos para eliminar, amenizar e até eliminar. E aí, após esse procedimento, você vai fazer uma limpeza energética que irá remover todas essas sombras, irá remover essa negatividade, essa baixa disposição, essa energia densa que nos encontramos e não percebemos às vezes. Não percebemos porque não está doendo o suficiente. E aí a gente vai empurrando com a barriga. Só que a sua vida não vai para frente. Nada de bom acontece. Ou quando acontece, é só uma coisa bem pequenininha ali que te deixa animadinha e depois vem, ó, uma lombada que aí vai te deixar para baixo tudo de novo, porque você tá naquele loop emocional negativo. E aí você limpa primeiro a sua casa, depois você se limpa através de mantras, através de óleos essenciais e comandos energéticos em MP3 e escrito. Após você passar por esse procedimento primeiro de limpeza, aí o seu corpo estará pronto para receber as novas ressignificações, para que o tratamento das remoções de traumas, tristezas, angústias e ansiedade possa fazer efeito muito mais rápido. Então, no 8º dia, você começa a entrar nas ativações do procedimento SOS Ativar, que irá eliminar, amenizar e eliminar os seus traumas, medos, angústias, ansiedade, tristeza. Só que uma coisa de cada vez, porque você não tem como tratar de uma vez só todas as porcarias que estão no seu campo áurico, correto? Faz sentido? Então, o procedimento do SOS Ativar, ele é um treinamento gradativo. Primeiro de limpeza, para depois inserir os comandos. E inserindo os comandos, você todos os dias reativando, modificando seus pensamentos, sentimentos e emoções, vai ficando cada vez mais eficaz, até que vai chegar um dia que você não terá mais dores nenhuma emocionais, porque você já se tornou capitã da sua história. E eu tenho um outro recadinho. O SOS Ativar, ele só vai estar com as inscrições abertas até amanhã. Então, para aqueles que ainda não adquiriram o treinamento SOS Ativar para iluminar a sua vida e fazer um 2023 poderoso e empoderados, corre agora para o link da bio e faça as suas inscrições, que você poderá parcelar em até 12 vezes. E se você não gostou do treinamento, você pode devolvê-lo
em até o 7º dia, sem precisar justificar nada. Apenas você viu, não é para mim, eu não gostei, você tem o livre arbítrio e a liberdade de devolver o SOS ativar. Mas os treinamentos que estão lá dentro são tão maravilhosos que você não vai ter como devolver, de tão bom que é e o que fará de melhor para o seu empoderamento emocional, físico, mental, que você irá querer cada vez mais do mesmo e vai se perguntar, nossa, por que eu não fiz esse treinamento antes? E aí você vai colocar lá nos comentários, que eu vou ficar muito feliz e grata em receber os comentários e participar com você desta troca energética, tá bom? Só até amanhã, espero por todos vocês lá dentro do SOS Ativar, para as boas-vindas. Recadinho dado, agora iremos iniciar a nossa live, cujo tema é os 6 medos básicos da humanidade, segundo Napoleão Hill. Então, eu achei esse tema maravilhoso para compartilharmos umas com as outras aqui, para que faça sentido. Muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente, ela mente pra gente e nos auto-sabota. Por quê? A mente, olha quantos anos você colocou ali as mensagens negativas, as crenças limitantes, todos os dias que você vivencia, e aí você verifica de acordo com a sua idade. Então, para fazer esta limpeza mental, essa reprogramação, irá te ajudar a identificar o tipo de medo que você tem e como fazê-lo para ser removido. Como fazer para ser removido? E essa remoção está dentro do treinamento SOS Ativar. Tudo bem? Ok. Vamos lá para o primeiro medo bem comum, básico, que a maioria da humanidade tem. O medo da pobreza. A humanidade, ela tem medo de se tornar pobre, paupérrimo, muito mais do que ela já é. Tem civilizações que são pobres, outras paupérrimas, outras têm mais recursos, tanto os naturais como os materiais, de acordo com a governança de cada país, estado, cidade, prefeitura e por aí vai, com dados, né? E de acordo com Napoleão Hill, o medo da pobreza, ele nasce da tendência do ser humano de querer dominar economicamente os seus semelhantes. Essa matrix na qual vivemos, cada governante de cada povos, países, né, continentes, eles impõem o medo na humanidade para que ela se torne escrava daquele sistema governamental da não-luz. Porque quanto mais eles geram o medo, o pânico para a humanidade, mais a humanidade fica presa, limitada. Ela fica dominada por este povo que não te quer bem. Porque se ele te quisesse bem, ele te faria livre. Ele te faz pensar que tu é livre, porém tu não és. A partir do momento que você não está com a expansão da consciência, não reconhece entre luz e sombras, não reconhece o ser de luz interior dentro de você. Se o mundo animal,
o domínio naturalmente é a força, né? O leão, ele domina ali a galera dele. Então, aquele que luta para poder conquistar a fêmea para o acasalamento é aquele que for mais forte. Até porque as fêmeas, elas não querem gerar uma linhada fraca. Porque se ela gerar uma linhada fraca, ela não irá sobreviver. Ela não perpetuará a espécie, porque logo, logo será devorada por algum outro animal predador. Faz sentido? Então, entre os animais, isso é para todos. É bem assim. E nós, homens, seres humanos, a capacidade de raciocinar, ele se dá por meio do dinheiro. Aquele que tem mais dinheiro do que você, que ele tem um poder natural da oratória, da presença, ele acaba te intimidando. E quando você se sente intimidado, acuado, você gera medo. E quando você gera medo, aquela energia que você emana faz com que a energia dele identifique e faz com que você seja fraco e se veja fraco e ele poderoso. Poderoso através da linguagem corporal, porque a pessoa empoderada, ela vai ter a posição aqui, ó, de Superman. Essa posição aqui, ó, de Superman. A posição de mostrar os músculos. A posição assim, ó, braços cruzados. Quer dizer assim, ninguém passa aqui, eu sou uma muralha. Não é bem assim? Os caras lá que vão lutar no ringue, aí antes da luta, eles não se encaram assim, né? Um pro outro. Ou então, os bandidos lá, e aí, meu irmão? Qual é a tua? Aí já mostra a arma, né? Já mostra o poderio dele. Ou então, ostenta, né? O carrão, a mansão. E aí você já chega ali na porta, tem até medo de andar na calçada do cara. Porque o império dele é o que te coloca lá embaixo. Porque você automaticamente se compara. E na guerra da comparação, a sua autoestima, ela nunca sairá ilesa. Porque você vai sempre se sentir pequeno. Se sentir com medo até de falar com essa pessoa. Você não sabe nem se você dá um bom dia, uma boa noite, como você será recebido. Geralmente, pessoas muito milionárias, famosas, né? Ricas, de poder. Você sempre imagina assim, capaz que fulano nem sabe que eu existo. Capaz que fulano vai falar comigo, vai me cumprimentar, não é isso? A gente fica assim, se sentindo pequeno. Então, o Napoleon Hill, ele destaca que o dinheiro é tão adorado em nossa sociedade que não há nada mais humilhante e atormentador que a pobreza. Aí já volta lá pro primeiro medo da pobreza. E a origem desse primeiro medo está na desconfiança que temos em relação um ao outro. Toda pessoa que é endinheirada, né, que tem status, milionárias, que tem muitos recursos, ou até não precisa nem ir muito longe, tá?
só ter um pouco mais do que você, toda vez que você se aproxima, ela sempre acha que você quer algo dela. Ela acha que você quer o dinheiro dela. Ah, ó, aposto que já vem para me pedir dinheiro. Aposto que já vem para me pedir um favor. Por quê? Isso são crenças limitantes. De que se você for endinheirado, rico, milionário, famoso, ou até ter um pouco a mais do que você, a partir do momento que você bate a porta lá do teu vizinho, só porque ele tem um pouco mais do que você, ele já acha que você tá ali para pedir alguma coisa. Tá? Então, isso são perdas relacionadas a perdas de dinheiro e de propriedades. Porque você sempre vai achar que você é pequeno, devido não ter o poder material que o outro tem sobre você. E aí, o Rio, ele afirma que a associação entre a velhice e a pobreza pode ser explicada pelo pavor que os indivíduos têm de perderem seus bens devido a outras pessoas, famílias, por exemplo, colegas de trabalho ou vizinhos, seja quem for, ficarem mais velhos, uma vez que são motivos de desconfiança. E ali a pessoa já cruza as relações com as crenças que são nos apresentadas desde criança. Quem aí, quando criança, quando vai na rua, né, onde mora, aí tem uma casa que é mais bonita do que a sua. E aí lá também tem criança, e você é criança. Quem não ficou intimidada achando que se você fosse pra lá pra brincar, você teria medo até de ser escorraçada por achar que aquela criança não quer brincar com você por você ser pobre, mais pobre do que ela? Quem nunca? E aí quando você descobre, porque eu já passei por isso, na vizinhança onde eu morava com a minha avó, porque depois que meus pais se separaram, eu fui morar com meus avós, para poder eles ajudarem a minha mãe. O que acontecia? Do lado tinha uma casa maior do que a minha, do que a da minha avó. E a casa era muito mais bonita porque o vizinho, ele fez reforma, né? E expandiu a casa. E as crianças lá tinham na faixa etária a mesma que a minha. Ou um ano de diferença, algo assim. Mas a gente ficava acanhado. Eu ficava do lado de fora, brincando ali com meus primos na rua e tal. Mas o que eu queria mesmo é estar brincando lá dentro da casa dela, ainda frequentando a piscina dela. Porque eles tinham uma piscina e a gente não. A nossa piscina era só o plástico. Eles não, era toda montada a piscina. E aí você fica com acanhada. Só que eu sempre fui uma criança pra frente. Corajosa. Mesmo acanhada, eu enviava, né, os meus recados ali. E aí eu fiz amizade com a menina, ela se chamava até Ana Carla. Mas eles nunca nos convidavam para tomar banho de piscina lá. E aí, quando a gente brincava no quintal dela. Ela entrava na piscina, mas ela não falava pra gente entrar. Eu, ou com uma prima, ou se eu estivesse sozinha. Entrei assim mesmo, na maior cara de pau, fingindo que caí. Quando eu vi, já tava dentro lá na piscina, me divertindo. E ela preocupada, falando: ai, se a minha mãe te ver aqui, vai brigar comigo.
Mas ela ainda não tá aqui. Enquanto isso, vamos nos divertir. E aí eu consegui tomar banho na piscina da vizinha. Mas o quê? Eu venci o meu medo que eu tinha da reprova da mãe dela, reprova dela, né? Por eu não ter sido convidada para entrar dentro da piscina. Mas eu estava do lado de fora da piscina. E aí, o que acontece? Se eu não tenho esse meu lado desvendadora, né, aventureira, sempre pra frente, cocriando o meu futuro, eu teria crescido com esse medo de inferioridade até hoje. Mas eu segui meus instintos. Eu não deixava ela me botar pra baixo, se sentindo superior a mim por a casa dela ser maior do que a minha. Porque eu vim de uma família que tinha tudo também. Porém, não era ali na vizinhança. Era numa outra. Então, ela bateu de frente com uma vizinha que lá na vizinhança ela era a rainha, né? Só que ela bateu de frente com uma princesa, porque eu vim de uma família que eu era princesinha. E também eu tinha tudo que eu queria. Mas a partir do momento que meus pais se separaram, pronto, tudo se perde, né? Então tudo aquilo que você tem, como eu fui morar com os meus avós, eu tinha que dividir. Então tudo que era meu foi dividido para que não houvesse briga entre as crianças, porque iria gerar estresse lá para minha avó e aborrecimento, né, entre os primos, porque eram crianças também e queriam brincar com o que eles não tinham. Então eu tinha bicicleta, velotrol, bonecas. Todo ano meu pai dava um catálogo das bonecas, da estrela, e mostrava para mim, para minha irmã, e falava pra gente escolher qual era a boneca que nós queríamos naquele ano, no dia de Natal. Olha que chique. Oh. Então, eu vim de um castelo também. Talvez fosse isso que não me deixou ter essa visão de inferioridade perante ela. Porque aí, a partir do momento que eu mostrei também o que eu tinha, o que eu ganhava, então ela viu que eu não era uma qualquer, porque eu tinha até mais bonecas do que ela, né? E aí a gente vai construindo nossos medos, ou você enfrenta, ou você deixa ele te dominar. Eu enfrentei, eu não me deixei dominar. Agora, os meus primos, devido a terem menos, eles acabavam se deixando dominar, mas também nem ligavam, iam embora. Tipo assim, tô nem aí pra essa menina, eles caíam fora. Então só ficou eu e uma outra prima minha, que ficamos amiga dessa vizinha. Só que acabou eu sendo mais amiga dela, porque tínhamos mais ou menos a mesma idade. Então, voltando aqui, a origem pode estar facilmente relacionada a isso. Uma vez o fato que os homens querem estar no mesmo patamar ou acima dos outros, e por isso criticam e temem ser criticados. Lembra da minha história da infância? Então, eu não tive medo de ser criticada porque eu estava no mesmo patamar que ela. Mas a minha prima tinha, que ela, minha prima era mais nova do que eu, né? Entre outros vizinhos, que nem chegavam perto dela. Um exemplo simples também que mostra é quando as pessoas se sentem receosas de serem criticadas pelas roupas, que não seguem o mesmo padrão do que está na moda. Se você não tá na moda, meu filho, então tu é pobre. Tu fica naquele receio de ser criticada porque, olha, a sandália e a roupa que apareceu lá na novela das 8, o corte de cabelo, a cor, até o esmalte da unha, maquiagem, né?
Então, eles lançam a moda pra gente que fica aí acompanhando achar que aquilo ali é o máximo. Então, quando você repete aquele padrão que você assistiu nas novelas, você acha que tá por cima da carne seca, que tá empoderada, que você tá mostrando um status que você nem tem. Porque algumas pessoas, elas vão até se endividar para poder se mostrarem que tem status, para poder intimidar o outro. Já repararam isso? Que é assim que as pessoas te excluem. Eu me lembro que quando saiu aquela sandália Melicinha, então era moda, era uma febre. E aí, minha tia tinha comprado essa sandália para ela. Como a gente calçava o mesmo número, um dia eu peguei a sandália, sem ela saber. E fui pra escola toda metida com a minha Melicinha para mostrar status de algo que nem era meu. Mas olha isso, uma criança de quê? Eu devia ter 10 anos que isso aconteceu. Porque eu fui pra quinta série com 11 anos. 10, 11 anos. Foi o período que eu estava lá ostentando a Melicinha quando ela não usava. Quando ela não saía para trabalhar com a sandália, eu pegava a sandália e ia pra escola. Me sentia toda hora mostrando a minha sandália pra lá e pra cá. E falava com as meninas sobre a minha Melicinha. Você não tem? Eu tenho. Nem era meu, gente. Olha que criança, né? Maquiavélica, né? Tava tirando onda com o que não era dela. Era eu. Porque eu queria me sentir vista. Eu queria me sentir superior a todas aquelas que tinham. Já a tal da Melicinha. Para poder juntar, sentir pertencente àquele grupo, para humilhar as que não tinham. Que geralmente eram as da favela que não tinham, coitadinhas. Eram mais pobrezinhas. Porque num colégio público, numa comunidade, você estuda com pessoas que são da favela e as que não são da favela. Né? Então, era o meu modo de me sentir rainha. Continuar, né, com aquele título de rainha empoderada. O medo de perder alguém. Quem aqui não tem medo de perder alguém? Fala aí. Você não tem medo de perder alguém? Não é só alguém. Coisas materiais também. Porque somos viciadas em nos apegar a algo. A situações, a pessoas e materiais. Tudo a gente acha que é meu, que ninguém tasca. E aí a gente se apega. O medo de perder aquela amizade, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, a amiga, o trabalho. Medo de perder o que tem, os filhos, a família. Medo de perder dinheiro. Medo de perder qualquer coisa. E quanto mais temos esse medo, mais atraímos do mesmo. Mais iremos atrair esta situação que é negativa, gente. Ter medo é negativo. É uma emoção que a gente impõe tanta energia emocional ali dentro que a gente acaba adoecendo. Preste atenção nisso. Você adoece de tanto que você se apega. Você se torna escravo. Você se torna escravo daquilo que você mais ama, mais deseja e cobiça.
E aí, de acordo com Napoleon Hill, o medo de perder o amor de alguém originou-se do costume de muitos homens tinham de roubar a mulher do próximo, ou de cometer adultério, enfatizando a poligamia que muitos povos carregavam, né? Já desde a época lá das cavernas, do Homem Sapiens. Somos Homem Sapiens Sapiens, né? E o novo humano tá vindo por aí. Então, dessa herança social surgiu então os ciúmes, as desconfianças, que levam muitas pessoas a terem pensamentos destrutivos, desgastantes, e em vir a ter acreditar que podem perder o que é seu, perder seus parceiros, perder o que você acha pertencente. E esse é um dos medos básicos que a humanidade mais lamentáveis, uma vez que ele tem a capacidade de levar indivíduos à loucura permanente. Tem pessoas que fazem loucuras devido a perder pessoas. Tem pessoas que se desesperam tanto porque fulano foi embora, fulano me abandonou, fulano deixou de falar comigo, fulano me humilhou, fulano não me ama mais, cicrano está de mal, sabe? E fulano morreu, e aí você acha que a tua vida não faz mais sentido. E aí, o que você faz? Entra numa depressão profunda, num vazio resistencial. Ele fica ali, resistindo, naquele loop de emoções negativas. Que você fica para baixo, angustiada, triste, desanimada, falta de apetite, ou então come em demasia. Porque você acha que se você não for amada por aquela pessoa, você não precisa nem mais existir. Porque tudo na sua vida que faz parte, faz sentido, porque o amor daquela pessoa sobre você e você sobre ela. E isso não é amor, isso é obsessão, isso é doentia. Eu não sei. Um filme que a Sharon Stone fez. Eu esqueci o nome desse filme. Se alguém lembrar aí, coloca aí. Que ela tomou uma loucura, uma obsessão num homem que era casado, tinha a família dele. E ela ficou tão enlouquecida quando ele deixou ela para ficar com a família dele, que ela invadiu a privacidade dele, começou a seguir, a perseguir ele, a família, se tornou amigo da esposa, para poder entrar dentro da casa, para poder ter ele perto dela. Só que ele percebeu que ela era uma pessoa doente, obcecada. Gente, a gente vê muito casos assim. Eu tive um caso na minha vizinhança durante a minha adolescência. O meu amigo, ele foi assassinado no quartel porque o colega dele lá do quartel queria ter a vida que ele tinha. E aí ele achou, o louco do amigo, colega lá, achou que se tomasse o lugar dele, ele seria feliz. Ele queria ter a família que ele não teve. Esse louco, um psicopata. O psicopata, ele age com tanta naturalidade que ele não tem medo. Tanto que ele foi lá, matou o amigo, que é esse meu vizinho,
E ele foi lá para casa da mãe desse meu vizinho consolar a mãe dele. E ele era o próprio assassino. Para vocês verem como a loucura do medo é capaz de tornar a pessoa doentiamente. Uma coisa que no início parece ser bobinho, mas não, se torna doentio. E isso é muito grave. E as pessoas talvez não percebam a psicopatia. O quinto medo é o medo da doença. É o medo de pegar qualquer doença que leve ela ao óbito. Do advento que tivemos aí, né, 2020, final de 2019, 2020, né, as pessoas ficaram o quê? Em pânico, com medo, ansiosas, estressadas. Então, o transtorno da ansiedade foi levando o quê? A várias coisas. Angústia, tristeza, ansiedade, medo em demasia, falta de apetite, sono, diarreia, vômito, dores no corpo, loucura. E aí esse medo atraiu mais ainda o quê? Aquela doença. Pessoas que viviam no interior, que entrou em pânico com medo de que, não, eu não vou pegar porque eu não moro lá na cidade grande. E a coisa vinha pelo ar. Só que a sua vibração baixa, negativa, do medo de pegar, fez com que ele pegasse e veio a óbito. Tu acredita? Não só eles, como muitos. Que achava que não ia pegar por eu não estar na cidade grande. Mas o pânico que ele entrou e outras pessoas entraram por ver a humanidade sendo desvairida, quer dizer, sendo exterminada, foi te gerando medo. Cada vez mais que você via casos nos noticiários, ou um vizinho que veio falar com você, ou através das redes sociais, casos tantos de óbitos, você vai começando a ficar o quê? Entrando em pânico, com muito mais medo ainda. Teve uns que não precisou nem a doença chegar, já deram cabo da própria vida, de tão apavorados. Então, meus queridos, o medo de adoecer, de vier a óbito, ele te domina. Você precisa aprender a dominar para que você não seja atingido. Esse medo também originado das crenças terríveis, e das crenças que vêm também da pobreza, da velhice, do complexo de inferioridade. Ele só agrava esse medo da doença. Porque a primeira coisa que você ouviu, que quem seriam os primeiros a morrer? Os idosos. Os que já tinham algum tipo de tal doenças imunes, alguns tal de doenças já predestinadas. E aquilo acabou apavorando mais ainda, porque ninguém sabia ainda como tratar do novo. Então a gente não tinha garantias de nada, de que seríamos salvos, entre aspas, através de uma vacina, que ainda nem existia. Olha esse período todinho de pânico que ocorreu. Como envelhecemos em pouco tempo, devido ao medo da doença.
E o sexto e último dos medos básicos da humanidade, né? É considerado alvos de muitas incertezas. E é o pior medo de todos, porque é o medo da morte. Eu já participei de... Estávamos num parque fazendo um piquenique. Não, foi aniversário do meu marido. Aí fizemos um churrasco no parque. E aí, papo vai, papo vem. Aí um dos convidados lá, amigo nossos, ela chegou a colocar pra fora normalmente de que ela tinha medo de que a mãe dela morresse. E aí, quando ela falou do medo da mãe morrer, ela começou a chorar. Começou a entrar em pânico, a chorar, a se destabilizar emocionalmente, só pelo fato dela estar numa roda de conversa, comentando o medo da perda da mãe. Agora, isso porque foi sua mãe. Se ela chegasse e começasse a pensar na morte dos filhos, do marido, do pai, não sei mais de quem. Olha que situação essa pessoa está se autoposicionando. Dentro do quê? Da baixa vibração. Ela mesma estava sendo obsediada por ela mesma, com pensamentos e emoções de baixa vibração que irá fazer com que ela se sinta doente, deprimida, antes do tempo, porque a gente não sabe quando a ceia será cantada. Eu não sei quando a minha será cantada, do meu marido, dos meus filhos, do meu cachorro, da minha mãe, do meu pai. A gente não sabe. Então ela já entrou num loop depressivo antes que acontecesse isso com a mãe. E já estava, agora era mãe, né? Praticamente. Porque tudo que você pensa, que você sente, que você replica, você fala, você ouve e passa aquilo para frente, aquilo se multiplica energeticamente. Só que quem tem o conhecimento não vai fazer. E vocês que não têm esse conhecimento? Vai começar a agorar. Vai começar a atrair daquela vibração negativa. E aí vai te dar ansiedade, ataque de pânico. Aí vai até ligar pra mãe. Mãe, você tá bem? Tá tudo bem? Porque não. Aí começa a chorar, levando aquela vibração horrorosa baixa pra mãe. E aí eu conversei com ela ali, naquele momento, pra poder estabilizar a emoção daquela criatura no momento. E aí ela foi aonde ela passou a se sentir bem. E começou até me agradecer devido ao estado dela, que ela entrou ali num estado de angústia, depressão e ansiedade e pânico, com medo de perder a mãe. E a mãe estava viva. A mãe estava viva. Hoje em dia eu não tenho a minha mãe e não tenho o meu pai. Minha mãe foi antes do meu pai. A última vez que eu falei com o meu pai foi setembro ele partiu março do ano passado. Então foi setembro de 2021. No aniversário dele, que eu conversei com ele ali pelo vídeo, né, e tal. Minha irmã tava lá e aí ligou a câmera, né, e tudo. E ali conversando, né, e tudo. Eu sei que ele não estava bem, né, ele já estava debilitado, com diabetes, né, e tudo. Já tinha feito 80 anos, né. Então, quer dizer, nossa senha aqui já tá prestes a ser cantada, né, porque nossa estimativa de vida hoje em dia é 80 anos, né, 80 podendo chegar a 100, beleza. Mas não tinha histórico na minha família, nem paterna nem materna, de que alguém chegou a 100 anos. Chegaram a 80. Agora 100 não. Então, partiu de 80, já é um avisinho de que, ó, senha vai cantar.
Mas se você tratar das suas emoções, você dura mais. Porque o aborrecimento, ele mata. O aborrecimento acabou acelerando o tempo aqui terreno. A pessoa foi embora por causa de aborrecimento. Se não tivesse tido aquele aborrecimento tão grave, e talvez não teria acontecido. O infarto não precisaria da cirurgia e a pessoa teria ficado bem. Mas foi só um gatilho, que aí fez com que a pessoa falecesse, não acordasse após cirurgia, que foi o que aconteceu com a minha mãe. E tá tudo bem. Chegou a hora dela, foi desse jeito. Que eu agradeço. Porque se ela tivesse passado pelo evento que nós passamos, teria sido pior. Ainda mais ela que não conseguia ficar dentro de casa. E aí, voltando para o aniversário do meu pai, antes de terminar a ligação, aí eu falei com a minha irmã: olha, você se prepara, porque o nosso pai não vai durar muito. Aí ela começou a chorar. Eu falei: não, você fica equilibrada, se prepara, porque não vamos ficar aqui para sempre. Cada um tem seu momento e período de aprendizado daqui, terreno. Porque nós somos espíritos que viemos ter experiências terráqueas aqui no planeta Terra, como humanos. É temporário. Não se apegue. Porque quanto mais você se apegar, mais doente você fica. Mais obstinado, obcecado você fica. E o sofrimento é pior. O sofrimento é pior. Então viva o agora, viva o hoje. E agradeça o hoje. Agradeça a sua experiência. Porque você não sabe se você vai dormir e vai levantar. Eu tive uma amiga de adolescência, né, de escola, de primeiro grau, que ela foi dormir. Ela devia ter o quê? 40 anos, 40 alguma coisa, não tinha muito idade não. E o marido dela comentou que eles foram dormir normalmente. Ele levantou, quando ele olhou para o lado, ela não estava acordada. Ela já tinha passado como um passarinho, dormindo. Ou seja, se você vivenciou o seu melhor momento hoje, sendo grato a tudo, de que você deu o seu melhor em prol da sua felicidade, em prol de ajudar o seu próximo, em prol do amor, da liberdade, você vai partir em paz com o dever cumprido. Sem aquela coisa de se apegar porque, mas meus filhos ficaram lá, minha mãe, o meu pai, o meu marido, a minha esposa. Aí você se torna o quê? Um espírito obsessor daquilo. A minha casa é meu carro, é meus cabelos, é minha roupa, é meu sapato. E aí você se torna aquele fantasma ali, perturbador, porque o que você acha ser seu, ninguém pode tocar. Porque é tão egoísmo que quando você acorda, porque veja bem, do mesmo jeito que você dorme, teu espírito acorda, quando você for passar pro outro lado do véu, vai ser a mesma coisa. Você vai dormir e quando acordar você vai ver o teu corpo ali, que não pertence mais. Esse corpo é só um veículo para manter o seu espírito atuante, falante. Mas seu corpo mental, seu corpo emocional, seu duplo etérico, seu corpo etérico, sabe? Que é o teu corpo espiritual, ele permanece vivo, porque somos energia. Não pense você que ao passar para o outro lado do véu, que você vai ter esse corpo denso. Não vai. Você tem que agradecer
ao seu corpo todos os dias. Amar o seu corpo. A se auto-amar, a cuidar do seu corpo. Porque graças a ele, você consegue, olha, falar, enxergar, ouvir, se movimentar. Sem se apegar. Porque se você se apega, você não é feliz. Nem vivo e nem espírito. Então, preste atenção a isso. Porque até isso você tem que curar, você tem que cuidar. Esse medo da morte. E aí ele fala, principal fonte que leva o medo da morte são as crenças religiosas que te botam medo. Ah, você é pecador. Se você não se, como se diz, não limpar os seus pecados, você não vai para o céu. Como se ele fosse o mandante para saber para onde que tu vai. Não vai, ele não é. Ele não tem o poder para isso. Quem tem poder disso é tu. É tu mesmo que tem esse poder. Para onde que tu vai? A mesma energia que você vibra aqui, dos teus pensamentos, sentimentos e emoções, quando você passar pro outro lado do véu, é o nível de vibração energética que você vai. O que você faz aqui em prol da sua felicidade, em prol do amor, da bondade, da gratidão, tanto para si mesmo quanto para o seu próximo e para os seus familiares. É nisso que você tem que pensar. Porque do mesmo jeito que você vivencia aqui, a sua memória do que você vivenciou aqui é o que você vai levar pro outro lado do teu estado espiritual. Tá fazendo sentido? Escreve que é isso. Vocês já sabiam desse insight que eu quero saber. Porque não vai adiantar você entrar em pânico ao ver o seu corpo e você não poder fazer nada, você não poder voltar. Ao ver a sua casa, seu carro, apartamento, sua família, tudo que você tem aqui aqui na Terra. Porque tudo que a gente tem aqui não nos pertence, pertence à Terra. Pertence a Gaia. Do mesmo jeito que Gaia deu, ela recebe de volta. Então tudo aqui é emprestado de Gaia, não é nosso. Nós nos usufruímos para o nosso bem-estar. Mas não vamos levar, nem a roupa do corpo a gente leva. Isso tudo é plasmado na tua mente. Você sabia disso? Ou você acha que quando você for pro outro lado do véu, quando você for cantada, você vai carregar a tua casa nas costas, o seu carro, o seu apartamento, a sua família, a sua roupa, seu sapato, nem a roupa que você foi velada, foi colocada para ser velada, enterrada, nem aquela roupa vai com você. É tudo de imaginação, é plasmado. Porque fica aqui. É energia? É. Condensada? É. Porém, você vai estar numa outra vibração, numa outra multidimensão. Você não vai estar nesta terceira dimensão. O que é de terceira dimensão, fica na terceira dimensão. Tá fazendo sentido? Escrevem aí, se vocês estão entendendo. Como a maioria da população não sabe de onde viemos, para onde vamos, enquanto deixarmos, né, essa vida, as religiões, elas impõem para você respostas que para você pode soar como verdadeiras ou não. Ou pode gerar dúvidas. Mas é você que tem que buscar. A resposta está dentro de você, não está fora.
O que eu estou falando aqui, de acordo com o livro de Napoleão Hill, dos 6 medos básicos da humanidade, é para você expandir a sua consciência e você buscar a verdade de que está fazendo sentido para você ou não. Tá fazendo sentido? Não é eu que tenho que dizer, não é o Napoleão Hill que está dizendo. Isso é o que ele entendeu. E se não fizer sentido, tá tudo bem. Vai buscar. Se você quer saber a verdade, vai buscar dentro de você. Faça uma conexão interior com você mesmo e a fonte criadora. A fonte divina. Ao Deus onipotente que criou tudo isso aqui. Para experienciarmos. Dessa forma, somos direcionados a acreditar naquilo que nos é repassado. Desde a infância e perpetue nossa sociedade por conta do poder hereditariedade social. Que aí vai passando de ancestralidade a outra ancestralidade. Apesar das terríveis consequências ao que os outros medos básicos da humanidade podem causar, o medo da morte é o que mais lança as pessoas no escuro e nos faz questionar constantemente para onde que a gente vai depois que a gente morrer e o que enfrentaremos lá. Mesmo que esse último medo seja intenso de todos, cada um dos outros 5 medos impacta em nossas vidas, de acordo com as nossas experiências e nossas heranças de crenças. O ideal é refletir quais deles se fazem mais presentes na sua vida e buscar as origens de nossas vivências e entender de que forma podemos amenizá-las, que tornando elas inesgotáveis de fontes de pensamentos negativos e decisões ruins. Fez sentido? O treinamento SOS Ativar, ele te ajuda a sair desta escuridão angustiosa. Porque irá te ajudar a te aliviar e sair desse padrão negativo, desses medos básicos. E entre outros, que a sua mente cria. Porque a nossa mente mente pra gente. É o nosso ego, é o nosso julgamento. E isso nos afunda emocionalmente, porque você vai repetindo aquele padrão, entrando num loop desgastante e faz com que te limite, você fique estagnado, e aí você não sai, você não toma banho, você começa a ter medo de pessoas, você não quer mais ter relacionamentos, porque o relacionamento que teve foi tão impactante, tão traumático, que você acha que toda mulher não presta, todo homem não presta. Acha que ter filho dói, que que não vale a pena. Porque você se doou toda e ele só te trouxe ingratidão. E aí você vai falando aquelas coisas. E quando você fala disso, de filhos, pode reparar, depois que de tanto você ver, quando você vai ter o seu, você repete aquele padrão. Eu me lembro que uma vez a minha mãe falou assim... Eu falei pra ela e ela me deu a resposta. Eu falei, ô mãe,
Eu tinha errado, tá? Eu ultrapassei as ordens da ajuda. Mas como naquela época eu não estava terapeuta, estava filha, né? Então, eu alterei a ordem sistêmica. Quanto mais eu alterava, mais eu me afundava e não sabia, e mais sofria. E aí eu falei pra ela, olha, você tem que... Eu querendo tomar o... Quer dizer, tomei o lugar dela, né? A partir do momento que eu me posiciono no lugar da minha mãe ou do meu pai, eu tô interferindo nas ordens sistêmicas. E isso atrapalha na sua vida pessoal. Quando você quer ser a mãe da sua mãe. Quando você diz pra sua mãe ou pro seu pai o que ele deve fazer. Foi o que eu fiz. Falei assim, não, você tem que ensinar a sua filha, a outra mais velha, né, a ser autossuficiente. Não é dar ensinar a pescar. Não é dar a pescaria pronta. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, não, se as minhas amigas dão tudo pras filhas delas, eu também faço isso. Ou seja, ela estava repetindo um padrão das amigas que se sacrificavam tudo para dar tudo para os filhos. E para ela mesmo, a alegria dela é ver as filhas ter de tudo, sem precisar passar por privações. Em vez de ensinar a pescar, ela ficava dando o peixinho, a raçãozinha na boquinha dos passarinhos, que só vive assim, querendo comer. Só que tem um período que o passarinho bota, o filho pra fora do ninho. Que ele tem que aprender a se virar. Ele tem que aprender a voar. E encontrar a própria comida. A cachorra que eu tinha, a Sofia, ela teve o Craig, que é o que eu tenho hoje. O Craig ficava mamando. Ela deixava de comer só para dar o alimento para ele, até certo momento. Então, eu levava comidinha para ela, dava na boca e água. Porque ela não saía dali. Só saía para fazer xixi e cocô, né? No lugar lá onde ela fazia e voltava. Até que passou um mês, alguma coisa. O que ela fez? Ela ia lá no comedouro dela, pegava a ração, mastigava até virar uma pasta. E aí ela ia lá perto do Craig, botava aquela pasta de ração que ela mesma fez e dava para ele comer, para poder desmamar o Craig, o filhote dela. Gente, ninguém ensinou isso para cachorra. É instinto. Ensinando o filho a ser auto-independente. De que aquele leite ia secar, que ele não podia mais viver só de leite. Que ele teria que trocar o tipo de alimentação para uma alimentação mais sólida. E como é que os animais nos ensinam? E aí, quanto mais eu tentava ser a mãe, ensinar a minha mãe a ser mãe das filhas dela, eu criava para mim uma atmosfera negativa. Porque aí tinha discussão, tinha brigas, tinha choro. Porque quando ela recebia, e aí dividia o dinheiro, sempre tinha choro, escassez. Porque uma recebeu mais do que a outra. Aí a outra passou a perda. E pegou mais, não vai trabalhar para ter o próprio dinheiro. E aí era aquela atmosfera, nossa, que no início era a maior felicidade que ia ter o pagamento, que tu ia receber uma grana. De uma coisa que tu nem trabalhou, hein? Mas depois era sair do banco, a briga começava. Porque uma tinha recebido mais do que a outra. E aí eu olhei para aquela situação e falei, eu não preciso passar por isso.
Não é justo isso. Eu não trabalhei, eu não tenho direito a esse dinheiro. Então eu não quero mais. Eu vou buscar o que é meu, por mim mesma. Porque era uma coisa chorosa, deprimente, que só fazia mal e atraía mais daquela situação. Todo mundo ficava infeliz. Minha mãe ficava infeliz por não ter dinheiro suficiente para poder suprir as necessidades das filhas. Porque ela nos ensinou assim, a ser dependente, ficar pedinte. Porque quando eu fui buscar emprego, eu não tinha nem o que, acho que eu tinha 17 anos. Ela chegou para mim e falou, não, eu quero que tu estude, você não precisa trabalhar. E aquilo ficou confortável. Só que aquilo eu via de que não era normal. Que eu podia mais. E aí foi aonde eu falei, não, eu vou buscar o que é meu. Porque ela já tem o que é dela, porque ela conquistou. Ela estudou, se formou, conseguiu o trabalho, o emprego. Minha mãe era funcionária pública, do estadual, do federal e municipal, na área de saúde. E aí eu tinha que decidir o que eu queria para minha vida. E aí foi aonde eu resgatei, quando eu era nova, lá de 13, 14 anos, 15 anos, quando eu decretei que falei, não, quando eu tiver meus 21 anos, eu estarei livre e independente, trabalhando dentro da minha casa, com meu carro, com tudo que é meu, que eu queira comprar, sem precisar ficar pedindo. Por ao contrário, eu quero ajudar, porque ela já fez de tudo por mim, agora é minha vez de querer ajudar. Só que até para ajudar nossos pais, nós não podemos tornarmos provedores deles, porque a nossa riqueza, a nossa prosperidade vai lá para baixo, para o lixo. Porque é a ordem sistêmica. Filho não é o provedor do pai e da mãe. Você pode ajudar? Sim. Mas o pai e a mãe também têm que receber a parte dele do que ele fez. Porque geralmente eles trabalharam alguma coisa, recebem uma pensão. Ou se nunca trabalhou, vai lá na prefeitura, no governador, para ver uma situação para receber ali um provento. Para que na aposentadoria eles pudessem ter algo para ajudar a passar por aquele momento quando chegar a velhice. Você pode completar, mas não deve sustentar. É duro, é. Mas você não vai deixar eles passarem fome e estar desabrigado. A partir do momento que você compra uma casa, coloca eles naquela casa. Mas o dinheiro deles, eles têm que se autoprover. Isso é não ultrapassar as ordens. É não ficar ali o tempo inteiro, os anos estão se passando e você está dentro da casa ainda dos seus pais, não foi ver a sua vida, se aproveitando do teto deles, se aproveitando da aposentadoria deles. Também tem isso. Você não cresce. Por quê? Você tem medo até do crescimento. Você tem medo de ser mais do que você é. Você tem medo do novo, porque você não está acostumado a buscar pelos seus ideais, pelas suas conquistas, a buscar pelos desejos que você quer. Você quer o lado mais prático e fácil, sem se esforçar. Porque está acostumado a não se esforçar.
Acostumou o seu cérebro a só receber. Tem que trabalhar com a mente todos os dias. Faz uma caminhada, um exercício. Faz afirmações. Pergunta para si mesmo. Se olha no espelho. O que eu quero para minha vida hoje, agora, que eu ainda não consegui? O que eu devo fazer para chegar a tal patamar? É isso que você tem que trabalhar todos os dias até dar certo. É você se capacitar em alguma área que faz o teu coração cantar, não a que dá mais dinheiro. Fomos criados para nos desenvolvermos numa área que dá mais dinheiro. Por quê? É o medo da pobreza. Lembra lá o primeiro medo básico da humanidade? O medo de ser pobre. O medo de estar doente e não poder pagar. Durante a velhice, a pobreza, a doença, o abandono. A gente acaba fazendo o quê? Errado, porque no implantaram que isso é o correto. E aí, se você não fizer, você tá fora da curva. Seu louco. Que mundo você vive? Porque se você não tiver dinheiro, você não é ninguém. Aí começa a vir várias crenças limitantes. E aí, meus amores, quem realmente desejar mudar esta situação, sair destes medos básicos da humanidade, eu convido a cada um de vocês a se inscreverem no SOS Ativar, que irá lhe ajudar a sair dessa zona do medo, que irá te ajudar a se empoderar emocionalmente, fisicamente, mentalmente e criar a sua nova realidade do sucesso sensacional, buscando dentro de si, através do treinamento SOS Ativar, irá te ajudar a expandir a consciência, a trazer a sua recuperação, equilíbrio energético, limpeza energética, ao empoderamento com mais motivação, remoção e ressignificação, no caso, de crenças limitantes para você se libertar e ser tudo que você nasceu para ser e brilhar. Você saber que você pode, que você é capaz do sensacional. Através do treinamento, irá abrir a sua mente, irá te fortalecer. Você se sentirá confidente, confiante do que você é capaz do sensacional na sua vida e brilhar, tá? E as inscrições vão só apenas até amanhã. Depois ela será encerrada e eu não tenho previsão de abrir o próximo treinamento SOS Ativar. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite. Que esta live tenha ajudado a vocês a fazer sentido, a despertarem dentro de vocês o seu ser de luz, para que vocês se identifiquem e se tornem tudo e muito mais do que vocês vieram fazer enquanto temporariamente humano aqui na Terra. Beijos de luz, gratidão, com amor no coração. Já salva esta live, compartilha com seus amigos e familiares, porque esta live irá ajudar a muitas pessoas a expandir a consciência e se empoderar e até se curar das doenças emocionais, sendo sensacional, capitão, da própria jornada de vida. Beijos de luz, gratidão, com amor no coração. Outro recadinho aqui.
que eu já vou deixar nessa live para quem vier depois assistir saber. Na semana que vem, que é um período antes do carnaval, eu estou planejando uma limpeza energética e proteção energética para esse período de carnaval. Aqueles que sentirem dentro do coração o interesse de participar deste encontro online, que iremos nos limpar energeticamente e nos blindarmos de energias negativas, de energias aí do carnaval que fica bem densa, né, gente? Que a gente sabe. Para proteção, vocês me chamem no direct ou comenta aqui nos comentários da live, hashtag quero saber mais. Que aí eu vou enviar um link para vocês com todas as informações desta limpeza e proteção energética para o carnaval. Tá bom, meus amores? E olha, vai ser simbólico a troca energética. Será de apenas R$80. Com R$80 você irá se limpar energeticamente, limpar a sua casa energeticamente e se blindar de energias densas para quando você estiver no período de carnaval, vocês estarem protegidos de todo o mal, tá bom? Quem tiver interesse, comente aqui embaixo dessa live que eu entrarei em contato para mais informações. Beijos de luz, gratidão, ó, com amor no coração. Gratidão por sua presença. Amo vocês. Até quinta-feira para o próximo Lightcast Iluminado às 8 horas da noite, tá bom? Vem comigo que tem muito mais expansão da consciência e muita cura para cada um de vocês. Gratidão com amor no coração. Beijos de luz.